Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz de Deus para as vossas vidas. Hoje, dia 17 de fevereiro, quarta-feira, mas não uma quarta-feira qualquer. É a quarta-feira de cinzas. Dia que abre para nós o tempo da Quaresma. A quarta-feira de cinzas, ela nos recorda e nos leva a meditar, nos chama a nos preparar para a Páscoa, mediante uma profunda revisão de vida e conversão. Ela nos abre o tempo especial na liturgia para a nossa conversão, que é a Quaresma. As cinzas nos indicam que o nosso corpo mortal veio do pó e para o pó voltará. Propriamente, as cinzas têm a função de abrir o nosso coração para a prática da misericórdia, fazendo obras de caridade e nos tornar pessoas mais humildes. Sendo mais humildes, nos relacionaremos melhor com os nossos irmãos e com Deus. É este um dos propósitos deste rito penitencial de abertura da Quaresma. As cinzas que receberemos em nossa cabeça, vale lembrar que não é uma poção mágica que cura, que apaga nossos pecados, ou que por si só nos purifica. Não. Elas são apenas um símbolo, um sinal que indica algo muito mais importante: o caminho da conversão, o caminho para a salvação. E hoje, na liturgia, meditaremos 3 elementos fundamentais para vivenciarmos bem a nossa Quaresma. As leituras de hoje: a primeira leitura do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 ao 18. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20. E o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18, a qual iremos meditar neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto
para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero destacar 3 elementos fundamentais para meditarmos e para podermos caminhar nesses 40 dias. São esses elementos essenciais para a conversão que apresenta-nos o Evangelho: a esmola, a oração e o jejum. Guarde bem isso: a esmola, a oração e o jejum. Esses 3 elementos têm a finalidade de nos colocar em sintonia com o nosso próximo, com Deus e conosco mesmo. Pois bem, primeiro elemento, a esmola. Significa a caridade, a solidariedade, o compromisso com o próximo. Quem consegue se compadecer do sofrimento alheio já deu um importante passo no processo de conversão. Pois quem se compadece faz algo em prol do outro que sofre. Quem se compadece partilha. Quem se compadece pratica obras de caridade. Esta prática de caridade reparadora, resultada da conversão, é algo que se faz sem que os outros saibam, somente Deus. Quem faz caridade e depois faz propaganda do que fez, não se converteu. Desta forma, amados, a nossa primeira recomendação que o Evangelho nos apresenta é a esmola. Pois quem não se compadece do seu semelhante e não lhe é solidário, não pode dizer que se relaciona com Deus, nem consigo mesmo. A segunda recomendação, segundo elemento que nos traz o Evangelho de hoje, é sobre a oração. A Quaresma é um tempo oportuno, favorável para a oração. A oração é a maneira mais eficaz de nos colocarmos em sintonia com Deus. Quem não reza ou não leva uma vida de oração, torna ineficaz a ação que pratica, por mais grandiosa que ela seja. Desta forma, caríssimo irmão, caríssima irmã, a Quaresma propõe-nos uma revisão de vida, uma revisão da nossa vida de oração. É um período de recolhimento, uma ocasião apropriada para vivenciarmos retiros espirituais e nos aprofundarmos cada vez mais de Deus. E lembrando-nos, como narra-nos o Evangelho, não é uma oração de aparência para que outros vejam que estamos rezando, mas oração com reta intenção de alcançar ao coração de Deus. Uma oração apenas com intenção não vale, não pode ser considerada oração. Ela pode até ser pública, mas não com o objetivo de vanglória por causa dela, ou simplesmente para que outros pensem que estamos rezando, que somos pessoas de oração. Não, a intenção da nossa oração é nos relacionarmos com Deus. E o terceiro elemento que nos apresenta o Evangelho de hoje é o jejum. O jejum significa penitência
E penitência significa desejo de conversão. Não se deve fazer penitência simplesmente por fazer ou por achar que Deus gosta de ver pessoas sofrendo, porque o jejum deve nos fazer sofrer. Não é nada disso. Penitência com esse objetivo ou com essa percepção não passa de masoquismo e perda de tempo. Toda penitência, todo jejum deve ter um propósito de mudança de vida, de reparação de um erro e de um profundo desejo de conversão. Por exemplo, quando alguém se priva de algo que aprecia muito, com o propósito de conversão, toda vez que sentir a falta daquilo que se privou, terá a consciência de que está fazendo aquilo para a reparação da falta. É, portanto, um ato que tem um objetivo a ser atingido. Pode-se assim obter a conversão e não repetir mais o erro que se propôs. Desta forma, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a Igreja nos recomenda o jejum e a abstinência, principalmente nas quarta-feiras de cinza, hoje, e na sexta-feira santa. Mas pode praticá-los em outras ocasiões, desde que eles tenham o objetivo da conversão. Todas as quartas, todas as sextas, ou aqueles mesmos que querem fazer um caminho de 40 dias de jejum e penitência. Lembrando-nos que no domingo, que é dia do Senhor, o dia que o noivo está conosco, não é dia de jejum. Porque domingo é o dia do Senhor, é o dia que o noivo está presente conosco. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e que tenhamos uma santa quaresma. Paz e bem.